A mão da minha mãe tremeu quando ela deslizou aquele papel dobrado embaixo da mesa. Seus olhos estavam vermelhos, úmidos, mas havia algo novo ali que eu nunca tinha visto antes. Determinação, coragem e medo. Muito medo. Eu abri o papel devagar, fingindo ajustar o guardanapo no meu colo, enquanto meu padrasto Ricardo continuava seu discurso pomposo do outro lado da mesa, um sorriso arrogante esticando seu rosto bronzeado artificial. As palavras escritas à mão pela minha mãe queimaram meus olhos. Filha, ele forjou sua assinatura. Tem cópias no cofre dele. Perdão por ter demorado tanto. E foi nesse momento, naquele jantar de aniversário ridiculamente elaborado que ele tinha organizado, cercado por sua família e amigos de negócios, que eu finalmente entendi. Todos aqueles anos, todas aquelas perguntas sobre a herança do meu pai. Não era curiosidade, era planejamento. Meu nome é Helena. Tenho 32 anos e trabalho como professora de literatura em uma escola particular aqui em São Paulo. Para quem me vê de fora, eu sou apenas mais uma mulher comum, vivendo uma vida comum, com seu salário modesto e seu apartamento alugado. O que ninguém sabe, o que ninguém nunca soube, é que desde os meus 18 anos eu deveria ser milionária. Meu pai, Antônio Ferreira Costa, morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer de pâncreas, rápido e cruel. Ele era engenheiro civil, dono de uma empresa de construção que tinha crescido muito nos últimos anos da vida dele. E ele deixou tudo para mim. Tudo. A empresa, os imóveis, as contas bancárias, quase 8 milhões de reais em patrimônio total. Mas tem um detalhe importante nessa história que eu preciso contar antes de continuar. Eu tinha 16 anos quando minha mãe, Mariana, conheceu Ricardo Andrade numa festa de caridade. Meu pai tinha morrido fazia só 7 meses. 7 meses. Eu ainda chorava toda noite, ainda guardava as camisas dele no meu armário só para sentir o cheiro dele desaparecendo aos poucos. E ela já estava saindo para jantar com um homem que usava relógio Rolex e dirigia um Mercedes importado. Na época, eu achei que era só solidão. Minha mãe tinha 41 anos, era bonita. Tinha passado quase 20 anos casada com meu pai. Fazia sentido que ela quisesse companhia, que não quisesse ficar sozinha. Eu estava errada. Tão errada. Ricardo era tudo que meu pai não era. Alto, atlético, sempre vestido impecavelmente, com aquele sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa nas pessoas. Ele trabalhava com investimentos, ou pelo menos era isso que ele dizia. Tinha um escritório chique na Faria Lima, frequentava os lugares certos, conhecia as pessoas certas. Quando ele começou a aparecer em casa com mais frequência, trazendo flores para minha mãe e me tratando com uma atenção exagerada que me fazia sentir desconfortável, eu tentei avisar ela. Tentei dizer que havia algo estranho naquele homem que parecia bom demais para ser verdade. Ela não quis ouvir. 6 meses depois do primeiro encontro, eles estavam casados. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. No começo, Ricardo foi tolerável. Ele não tentava ser meu pai, não tentava mandar em mim, mantinha uma distância educada. As perguntas sobre a herança começaram sutis, casuais, sempre em tom de preocupação. Helena, você já conversou com algum advogado sobre o inventário? Essas coisas são complicadas. Eu posso indicar alguém de confiança. Ou então, sua mãe me contou que seu pai deixou alguns imóveis. Você está gerenciando isso? Porque se precisar de ajuda com a papelada, eu entendo dessas coisas. Eu sempre desconversava, sempre dizia que estava tudo sob controle, que os advogados do meu pai estavam cuidando de tudo. O que era verdade. Dr. Henrique Tavares, o advogado que tinha sido amigo do meu pai por 20 anos, estava tocando o inventário com cuidado, esperando eu completar 18 para resolver todas as questões legais. Mas então veio meu aniversário de 18 anos. Foi quando tudo mudou. Doutor Henrique me chamou no escritório dele, um lugar que cheirava a livros velhos e café forte, e me explicou toda a situação patrimonial. Os números eram surreais para uma garota que tinha acabado de terminar o ensino médio. 8 milhões e 400 mil reais. 3 imóveis comerciais, 2 apartamentos, a empresa de construção que agora tinha um gestor temporário, aplicações financeiras, tudo. Helena, ele tinha dito, me olhando por cima dos óculos de grau. Você é uma jovem muito rica. E isso significa que você precisa ser muito cuidadosa. Existem pessoas que vão querer se aproximar de você por causa desse dinheiro. Eu nunca contei para minha mãe os detalhes exatos da herança. Ela sabia que tinha dinheiro, claro, mas não sabia quanto. Não sabia que eram milhões. E eu nunca contei para Ricardo. Mas de alguma forma, ele descobriu.
As perguntas dele ficaram mais frequentes, mais específicas, mais insistentes. Helena, você tem que investir esse dinheiro melhor. Deixar parado rende pouco. Eu posso te ajudar a multiplicar isso. Ou, que absurdo você continuar morando naquele apartamento alugado quando tem imóveis próprios. Vamos organizar isso para você. Cada sugestão vinha embrulhada em preocupação paternal, em cuidado de padrasto dedicado. Mas meus instintos, aquela voz pequena e insistente que meu pai sempre me ensinou a ouvir, gritavam que algo estava errado. Quando eu fiz 19 anos, me mudei para meu próprio apartamento. Um dos que meu pai tinha deixado, 2 quartos simples, mas confortável em Pinheiros. Ricardo ficou furioso. Não abertamente, claro. Ele era esperto demais para isso. Mas eu via nos olhos dele, naquele jeito como ele apertava a mandíbula quando sorria. Helena, você é tão jovem para morar sozinha. Sua mãe está preocupada. Eu estou preocupado. Minha mãe realmente estava preocupada. Chorou quando eu saí, mas eu precisava de distância. Precisava de espaço para pensar, para entender o que estava acontecendo naquela casa que tinha sido minha, mas que agora parecia território dele. Os anos passaram. Eu entrei na faculdade de letras, me formei, comecei a dar aulas, mantinha contato com minha mãe, via ela toda semana, mas evitava Ricardo sempre que possível. Até que há 3 anos, algo mudou. Minha mãe começou a ficar estranha nas nossas conversas, distraída, preocupada, sempre desviando o olhar quando eu perguntava se estava tudo bem. E Ricardo, que tinha mantido uma distância educada por anos, de repente começou a aparecer nos meus almoços com ela, sempre com aquele sorriso, sempre com algum comentário sobre minhas finanças. Helena, ouvi dizer que o mercado imobiliário está ótimo agora. Você devia considerar vender aqueles imóveis comerciais do seu pai. Eu conheço compradores interessados. Foi há 2 anos que eu comecei a suspeitar seriamente. Recebi uma ligação do banco onde meu pai tinha a conta principal. A gerente, uma mulher chamada Patrícia, que conhecia meu pai desde sempre, parecia nervosa ao telefone. Helena, preciso falar com você pessoalmente. É sobre sua conta. Quando cheguei lá, ela fechou a porta da sala dela e me mostrou documentos, tentativas de movimentação, transferências que tinham sido bloqueadas porque precisavam da minha assinatura presencial. Mas alguém tinha tentado fazer essas transferências online, usando meus dados, minha senha. Conseguimos barrar porque nosso sistema de segurança detectou que o IP era diferente do seu usual, Patrícia explicou. Mas Helena, alguém tem acesso às suas informações. Você contou seus dados para alguém? Eu não tinha. Nunca tinha. Mudei todas as senhas naquele mesmo dia, aumentei a segurança em todas as contas, mas a semente da desconfiança tinha sido plantada. Quem tinha tentado acessar meu dinheiro? Quem tinha meus dados? A resposta óbvia era Ricardo, mas eu não tinha provas, não tinha nada além de uma suspeita que minha mãe certamente defenderia como paranoia minha. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. Então eu comecei a investigar, discretamente, cuidadosamente. Contratem um investigador particular, recomendado por Dr. Henrique, um homem sério chamado Paulo, que tinha trabalhado na Polícia Federal por 15 anos antes de abrir sua própria agência. Quero saber tudo sobre Ricardo Andrade, eu disse a ele naquela primeira reunião, num café discreto em Vila Madalena. Onde ele trabalha de verdade, quanto dinheiro ele tem, se tem dívidas, processos, qualquer coisa. Paulo olhou para mim com aquela expressão que investigadores particulares parecem ter, meio curiosa, meio entediada. Vai custar caro, ele avisou. Não me importo, respondi. Use o dinheiro que for necessário. As primeiras descobertas chegaram em 3 semanas. Ricardo Andrade não tinha empresa de investimento. O escritório chique na Faria Lima que ele tanto mencionava, compartilhado. Um coworking onde ele alugava uma sala por hora quando precisava impressionar alguém. O Mercedes? Alugado. O Rolex? Réplica, cara. Mais réplica. Paulo me mostrou fotos, documentos, registros. Ricardo estava endividado, muito endividado. Tinha processos de 3 credores diferentes, um histórico de cheques sem fundo, declarações de imposto de renda que mostravam uma renda anual de menos de R$100 mil. O homem que tinha se vendido como investidor de sucesso estava falido. Tem mais, Paulo disse naquele dia, deslizando um envelope pardo pela mesa do café.
Ele já foi casado antes, 2 vezes. A primeira esposa entrou com processo por estelionato, mas desistiu. A segunda simplesmente desapareceu depois do divórcio. Mudou de cidade, não quis dar entrevista, mas conseguiu o contato de uma prima dela que conversou comigo. Meu estômago se revirou. O que ela disse? Paulo suspirou. Que Ricardo é especialista em mulheres viúvas ou divorciadas com patrimônio. Que ele conquista, casa e devagar vai tendo acesso aos bens. A segunda esposa perdeu um apartamento que era dela antes do casamento. Ela nunca conseguiu provar que ele tinha forjado documentos, mas tinha certeza que foi ele. Forjado documento. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu voltei para casa naquele dia e revisei todos os meus arquivos, todos os documentos que estavam no meu cofre de banco. Procurações, contratos, escrituras, tudo parecia em ordem. Mas a paranoia tinha se instalado. Pedi para Dr. Henrique revisar tudo também, verificar cada assinatura, cada papel. Está tudo correto, Helena. Ele me assegurou. Mas vou ser honesto com você. Se alguém quisesse falsificar sua assinatura, não seria impossível, especialmente se tivesse acesso a documentos legítimos, seus para copiar. Foi então que decidi agir de forma mais agressiva. Instalei câmeras escondidas no meu apartamento. Mudei meus documentos importantes para um cofre em outro banco, um que nem minha mãe sabia. Comecei a documentar cada interação estranha, cada pergunta suspeita de Ricardo, e esperei. Porque se ele estava planejando alguma coisa, eventualmente ele ia cometer um erro. Eles sempre cometem. O erro veio 6 meses atrás. Recebi um telefonema de um cartório de notas no centro da cidade. Senhora Helena Ferreira Costa? A atendente perguntou, voz formal. Sim, sou eu. A senhora veio aqui ontem para reconhecer firma em uma procuração? Meu sangue gelou. Não fui a nenhum cartório ontem. Silêncio do outro lado. Então, senhora, precisamos que a senhora venha aqui pessoalmente, agora, se possível. Quando cheguei ao cartório, eles me mostraram uma procuração concedendo poderes plenos a Ricardo Andrade para administrar todos os meus bens. Data de ontem. Minha assinatura perfeita, reconhecida por firma. Exceto que eu não tinha estado lá. Não tinha assinado nada. Quem trouxe esse documento? Perguntei, tentando manter a voz firme. A tabeliã, uma mulher de uns 50 anos com óculos de armação vermelha, parecia genuinamente perturbada. Um homem, disse ser seu padrasto, tinha seus documentos, uma procuração antiga para comparação da assinatura, tudo parecia legítimo. Vocês podem me dar uma cópia disso? Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. E eu vou precisar que registrem que essa assinatura é falsa, que eu não estava aqui, que isso é fraude. A tabeliã ficou pálida. Vamos precisar fazer um boletim de ocorrência. Ainda não, eu interrompi, pensando rápido. Me deem 24 horas, eu vou resolver isso, pessoalmente. Liguei para Paulo assim que saí do cartório. Encontrou. Ele tentou forjar uma procuração. Paulo soltou um assobio baixo. Você quer que eu leve para a polícia? Não ainda, respondi, já formulando um plano na minha cabeça. Quero saber mais. Quero saber tudo que ele já fez, tudo que está planejando fazer. Porque isso aqui, eu segurei a cópia da procuração falsa. Isso foi só a primeira tentativa. Ele não vai desistir. Paulo trabalhou rápido. Em 2 semanas, ele tinha conseguido informações que me fizeram sentir fisicamente enjoada. Ricardo tinha tentado acessar os imóveis da minha herança. Tinha se passado por meu procurador em uma imobiliária, tentando colocar um dos apartamentos à venda. A venda não tinha ido para frente porque a imobiliária, por sorte, tinha entrado em contato direto comigo para confirmar. Eu tinha negado, claro, disse que era engano, mas agora eu entendia. Não era engano. Era Ricardo, usando a procuração falsa, tentando liquidar meus bens. Tem mais, Paulo disse na nossa última reunião, e eu já estava começando a odiar quando ele dizia isso. Sua mãe. Ela assinou alguns documentos nos últimos meses. Transferências de parte da conta conjunta que ela tem com Ricardo. Valores altos, e tem saques em dinheiro. Sempre logo depois dessas transferências. Meu coração apertou. Você acha que ela está envolvida? Paulo balançou a cabeça. Acho que ela está sendo manipulada. Tenho conversado com uma fonte no banco dela. Aparentemente, Ricardo sempre está junto quando ela vai lá. Sempre ele quem fala com os gerentes, ele quem preenche os papéis. Ela só assina. Então era isso. Ele estava esvaziando a conta da minha mãe e tentando roubar minha herança ao mesmo tempo. Um plano ambicioso, eu tinha que admitir. E quase tinha funcionado. Se aquela atendente do cartório não tivesse ligado para confirmar, se a imobiliária não tivesse me contatado, ele poderia ter vendido meus imóveis, transferido o dinheiro e desaparecido antes de eu perceber. Mas agora eu sabia. E agora eu tinha provas. A pergunta era:
O que fazer com elas? Eu podia ir direto para a polícia, claro. Denunciar por estelionato, falsificação de documento, fraude. Ele seria preso, provavelmente. Mas algo em mim queria mais. Queria vê-lo confrontado, exposto, humilhado, da mesma forma que ele tinha planejado me roubar. Queria que minha mãe visse quem ele realmente era. Queria justiça, sim, mas também queria vingança. Foi quando o Dr. Henrique sugeriu o jantar. Helena, seu aniversário de 32 anos está chegando, ele disse numa das nossas reuniões. Ricardo sempre faz aquelas festas elaboradas, não faz? Fazia. Todo ano, sem falta, uma celebração exagerada onde ele convidava os amigos dele, a família dele, fingia ser o padrasto orgulhoso e atencioso. Eu odiava aquelas festas. Por que não deixamos ele organizar mais uma? Dr. Henrique continuou, um sorriso pequeno nos lábios. E no meio da festa, você apresenta seu presente para ele. Levamos 3 meses para preparar tudo. Doutor, Henrique reuniu todas as provas, organizou em um dossiê impecável. Paulo conseguiu declarações de testemunhas, registros bancários, até depoimentos da ex-esposa de Ricardo, que finalmente concordou em falar. Eu treinei como ia fazer, o que ia dizer, como ia manter a calma quando tudo explodisse. E esperamos. Esperamos Ricardo fazer exatamente o que esperávamos que ele fizesse. Organizar aquele jantar ridículo de aniversário, convidar todos que conhecia, montar aquele teatro de família perfeito. O dia finalmente chegou. 23 de novembro, um sábado quente e úmido típico de São Paulo. Ricardo tinha reservado o salão de festas de um clube caro em Moema. Tinha contratado buffet, decoração, até um fotógrafo. Eu cheguei às 7 da noite, usando um vestido azul marinho simples, cabelo preso, sem joias. Queria parecer pequena, insignificante, a enteada medíocre que ele sempre tinha me feito sentir. Minha mãe estava na entrada, linda num vestido bege, mas os olhos dela estavam tristes. Tão tristes. Ela me abraçou forte demais, tempo demais. Você está bem, mãe? Perguntei baixinho. Ela só assentiu, mas vi lágrimas se formando. Ricardo estava no centro do salão, cercado por seus amigos de golfe, rindo alto, voz ecoando pelo espaço decorado com flores absurdamente caras. Quando me viu, abriu aquele sorriso praticado. Helena, a aniversariante chegou. Ele veio até mim, me deu 2 beijos no rosto e por 1 segundo, só 1 segundo, eu vi algo nos olhos dele. Ganância, antecipação, como se estivesse esperando algo, planejando algo para aquela noite. A festa continuou. Comida cara que eu não conseguia comer, bebida cara que eu não bebia, pessoas que não me conheciam me parabenizando. E então, na hora da sobremesa, Ricardo se levantou e bateu a faca na taça de champanhe. O salão ficou em silêncio. Pessoal, atenção, por favor. Ele estava claramente empolgado, com aquele brilho nos olhos que eu tinha aprendido a reconhecer como perigoso. Eu queria fazer um anúncio especial nessa noite tão importante. Eu estava sentada na mesa principal, minha mãe do meu lado direito, o lugar à esquerda vazio, porque Ricardo estava em pé. Dr. Henrique estava 3 mesas atrás, exatamente como planejado. Paulo estava disfarçado como um dos garçons, câmera escondida na lapela do uniforme, também como planejado. Helena, Ricardo continuou, me olhando com aquela falsa afeição paternal. Você sabe que eu sempre me preocupei com você. Sempre quis o melhor para você. E sei que lidar com a herança do seu pai tem sido um fardo para você todos esses anos. Um fardo. Ele tinha chamado a herança do meu pai de fardo. Senti minha mãe enrijecer ao meu lado. Então, Ricardo sacou um envelope do boleto interno do paletó. Eu preparei uma surpresa. Conversei com os melhores advogados, os melhores consultores financeiros e montei um plano de gestão patrimonial completo para você. Tudo o que você precisa fazer é assinar alguns papéis e eu vou cuidar de tudo. Investimentos, imóveis, toda aquela papelada burocrática chata. Você vai poder finalmente viver sua vida sem se preocupar com essas coisas. Ele estava fazendo isso, na frente de todos, tentando me fazer assinar documentos que provavelmente lhe dariam controle total sobre minha herança. Documentos que provavelmente já tinham sido forjados, só precisando da minha assinatura real para parecerem legítimos. O gênio criminoso da jogada era assustador. Foi quando minha mãe se mexeu. Lentamente, ela colocou a mão embaixo da mesa, perto da minha. Senti algo ser pressionado contra minha palma. Um papel, dobrado várias vezes, pequeno e quente. Olhei para ela. Os olhos dela estavam fixos em Ricardo, mas havia determinação ali,
e medo, e algo que parecia muito com pedido de desculpas. Peguei o papel, trouxe para o meu colo, abri devagar enquanto Ricardo continuava seu discurso sobre gestão patrimonial e futuro financeiro. A caligrafia da minha mãe estava trêmula, mas legível. Filha, ele forjou sua assinatura. Tem cópias no cofre dele. Perdão por ter demorado tanto. E foi nesse momento, naquele jantar absurdo, cercada por pessoas que não me conheciam celebrando uma farsa de família, que tudo se encaixou. Minha mãe sabia. Talvez não soubesse desde o começo, mas descobriu. E estava me avisando agora, finalmente, quando ele estava tentando o golpe final. Olhei para ela novamente. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, manchando a maquiagem cara. Levantei da cadeira. O som da madeira raspando no chão cortou o discurso de Ricardo. O salão inteiro me olhou. Ricardo, minha voz saiu mais firme do que eu achei que seria possível. Isso é muito gentil da sua parte, realmente. Mas antes de assinar qualquer coisa, acho que todos aqui deveriam saber algumas coisas sobre você. O sorriso dele vacilou. Só por um segundo, mas vacilou. Helena, não seja boba. Isso não é hora para... Você trabalha com investimentos, certo? Interrompi, caminhando devagar ao redor da mesa. Dr. Henrique já estava se levantando lá atrás, pasta na mão. Tem um escritório na Faria Lima. Dirige um Mercedes, relógio Rolex. Homem de sucesso. É assim que você se vende, não é? Helena, eu não sei o que você está insinuando. Não estou insinuando nada, respondi, aceitando a pasta que Dr. Henrique me entregou. Estou afirmando fatos. Fato número 1. Você não tem empresa de investimentos. Aquele escritório na Faria Lima, coworking. Você aluga por hora. Tenho os comprovantes aqui. Comecei a tirar documentos da pasta, mostrando para as pessoas mais próximas. Vi a mãe de Ricardo, uma senhora de uns 70 anos, ficar pálida. Fato número 2. Você não é dono daquele Mercedes. É alugado. Contrato de locação aqui, cortesia da Localiza Hertz. Aliás, você está atrasado em 3 parcelas. Ricardo estava vermelho agora. Isso é absurdo, Helena. Você está embriagada. Fato número 3. Continuei, ignorando ele completamente. Você está falido, completamente falido. Deve para 3 credores diferentes, tem processos correndo na justiça e sua declaração de imposto de renda do ano passado mostra renda de R$86 mil anuais. Não milhões, nem centenas de milhares. 86 mil. O silêncio no salão era absoluto agora. Eu podia ouvir minha própria respiração, o zumbido distante do ar-condicionado. Mas isso não é nem a melhor parte, continuei, sentindo uma satisfação fria crescendo no peito. A melhor parte é que você tem um histórico. 2 ex-esposas. A primeira te processou por estelionato. A segunda perdeu um apartamento porque você falsificou documentos. E agora você está aqui, tentando fazer a mesma coisa comigo. Isso é mentira! Ricardo finalmente explodiu, batendo a mão na mesa. As taças tremeram. Você é uma garota ingrata, mimada, que nunca agradeceu nada que eu fiz por essa família. Família? Minha voz saiu mais alta agora, mais dura. Você quer falar de família? Então vamos falar. Vamos falar sobre como há 6 meses você tentou forjar uma procuração com minha assinatura. Vamos falar sobre como você tentou vender meus imóveis usando documentos falsos. Vamos falar sobre como você está esvaziando a conta bancária da minha mãe sistematicamente há mais de 1 ano. Minha mãe soluçou, um som alto, doloroso. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez vi pânico real nos olhos dele. Mariana não acredita nessas mentiras, acredita? Ela está tentando nos separar, está com ciúmes, está com os extratos bancários aqui, eu disse, jogando mais papéis na mesa. Transferências de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais, sempre para contas que você controla, sempre com você presente quando ela assina. E depois, saques em dinheiro. Para onde foi esse dinheiro, Ricardo? Para pagar suas dívidas? Para manter essa farsa de vida de luxo? Um dos amigos dele, um homem de terno caro que tinha rido das piadas de Ricardo a noite inteira, se levantou e saiu. Depois outro. Depois mais 3. Como ratos abandonando um navio afundando. E aquele presente que você ia me dar, eu disse, pegando o envelope que ele ainda segurava com mãos trêmulas. Vamos ver o que tem aqui, né? Abri na frente de todos. Documentos legais, densos, cheios de termos técnicos. Mas eu tinha aprendido a ler essas coisas nos últimos meses. Procuração irrevogável, li em voz alta, concedendo plenos poderes a Ricardo Andrade para administrar, vender, transferir e dispor de todos os bens de Helena Ferreira Costa. Irrevogável.
repeti, olhando para ele. Não irrevogável só por 2 anos ou 5 anos. Irrevogável permanentemente. Se eu assinasse isso hoje, você teria controle total sobre 8.400.000 de patrimônio. Para sempre. Um murmúrio percorreu o salão. Gaspes, sussurros chocados. A mãe de Ricardo se levantou, voz trêmula. Ricardo, que história é essa? Mãe, ela está mentindo, ela... Não estou mentindo. Minha voz ecoou pelo salão inteiro. E eu tenho provas de tudo. Cada documento forjado, cada tentativa de fraude, cada mentira. E já está tudo nas mãos da Polícia Federal. Aliás, olhei para o relógio deliberadamente. Eles devem estar chegando aqui em uns 5 minutos. Ricardo ficou branco, completamente branco. As mãos dele começaram a tremer tanto que o envelope caiu no chão. Você não... Eu sim. Respondi calmamente. E sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Se você tivesse apenas sido um padrasto decente, se tivesse apenas me deixado em paz, você estaria vivendo confortavelmente com o dinheiro da minha mãe. Não é uma fortuna, mas é o suficiente. Mas você não conseguiu, né? Você viu 8 milhões e não conseguiu resistir. A ganância foi maior que a inteligência. Foi quando ouvi as sirenes. Distantes primeiro, depois mais perto. Dr. Henrique tinha coordenado tudo perfeitamente. Ricardo olhou para a porta, depois para mim, depois para minha mãe. Mariana, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu amo você. Eu nunca... Minha mãe se levantou, limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão e sua voz saiu firme pela primeira vez em anos. Não amo você. Nunca amei. Eu estava com medo, estava sozinha e você se aproveitou disso. Mas minha filha me acordou, finalmente. 3 policiais federais entraram no salão. Mostraram os documentos, mandado de prisão, voz firme e profissional. Ricardo Andrade, o senhor está preso por estelionato, falsificação de documento e fraude. Eles o algemaram ali mesmo, na frente de todos os amigos dele que ainda restavam, na frente da mãe dele que estava chorando, na frente do fotógrafo que capturou tudo. E eu fiquei em pé, vendo ele ser levado, vendo a realidade dele desmoronando. E pela primeira vez em 15 anos, desde que aquele homem tinha entrado na vida da minha família, eu me senti livre. Os meses seguintes foram uma confusão burocrática e emocional. Ricardo foi indiciado por 7 crimes diferentes. As investigações revelaram que ele tinha feito isso antes, não com 2, mas com 4 mulheres. Tinha um padrão. Identificava viúvas ou divorciadas com patrimônio, conquistava, casava e gradualmente ia tendo acesso aos bens. Com algumas conseguiu, com outras não. Minha mãe e eu teríamos sido mais 2 vítimas se aquela atendente do cartório não tivesse ligado. O julgamento foi rápido. Com todas as provas que tínhamos reunido, mais os depoimentos das ex-esposas que finalmente tiveram coragem de falar, mais os peritos comprovando as falsificações, ele não teve defesa. Foi condenado a 12 anos de prisão. Não cumpriria nem metade disso, provavelmente, mas pelo menos estaria fora de circulação por um tempo. Minha mãe pediu divórcio imediatamente. Dr. Henrique conseguiu anular o regime de comunhão parcial de bens alegando fraude. Então ela não perdeu nada. Ricardo tinha gasto todo o dinheiro que roubou dela em manter as aparências, em pagar dívidas antigas, em continuar a farsa. No final, ele não tinha nada, absolutamente nada. A parte mais difícil foi reconstruir meu relacionamento com minha mãe. Ela carregava uma culpa enorme, passava horas pedindo desculpas, chorando, se punindo. Eu deveria ter visto, ela repetia. Eu deveria ter te protegido. Levei meses para fazê-la entender que ela também era vítima, que pessoas como Ricardo são especialistas em manipulação, que não era culpa dela. Começamos terapia juntas, sessões semanais onde falávamos sobre tudo, sobre meu pai, sobre a solidão dela, sobre o medo de ficar sozinha que fez ela aceitar o primeiro homem que mostrou interesse. Hoje, quase 6 meses depois daquele jantar, as coisas estão diferentes, melhores, eu acho. Minha mãe mora comigo agora, no apartamento maior que eu comprei com parte da herança. Ela voltou a trabalhar, pegou um emprego numa galeria de arte que sempre quis. Está mais leve, mais ela mesma. Às vezes, eu acordo de noite e a encontro na sala, olhando fotos antigas do meu pai, chorando baixinho. Mas são lágrimas de luto saudável agora, não de culpa e arrependimento. Quanto a Ricardo, ele me escreveu uma carta da prisão mês passado. Chegou no meu endereço antigo, foi redirecionada. Não abri. Joguei diretamente no lixo. Dr. Henrique achou que eu deveria ler, que poderia ser importante para o processo, mas eu recusei. Não me importa o que ele tem a dizer. Não me importam desculpas ou justificativas ou tentativas de manipulação final.
aquele capítulo está fechado. Vendi 2 dos imóveis comerciais que meu pai deixou. Não precisava deles, e a verdade é que eles só me lembravam de toda essa história. Com o dinheiro, criei uma fundação que ajuda mulheres vítimas de violência financeira e golpes conjugais. Chama-se Fundação Antônio Costa, em homenagem ao meu pai, que sempre me ensinou que dinheiro só tem valor quando usado para fazer o bem. Continuo dando aulas. Poderia ter parado, claro, com os milhões que tenho, mas ensinar é o que me faz sentir viva, o que me faz sentir útil. Meus alunos não sabem da minha história, não sabem que a professora deles de literatura brasileira é milionária. E eu gosto assim. Gosto de ser só Helena, a professora que ama Machado de Assis e faz piadas ruins sobre metáforas. Mês passado, cruzei com a mãe do Ricardo numa galeria de arte, dessas coincidências absurdas da vida. Ela estava olhando uma pintura de paisagem, sozinha, parecendo menor e mais velha do que lembrava. Quando me viu, ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Eu poderia ter virado e saído, poderia ter fingido que não vi, mas algo me fez ficar. Dona Carmen, eu disse baixinho. Ela se virou completamente, olhos arregalados. Helena, eu queria ter falado com você, mas não sabia se... Não precisa, interrompi gentilmente. Eu sei que não é sua culpa. Sei que ele enganou você tanto quanto enganou a todos nós. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da galeria, soluços que faziam as pessoas olharem. Ele é meu filho, ela disse entre lágrimas. Mas o que ele fez, não consigo defender, não consigo. E eu, para minha própria surpresa, a abracei, porque percebi naquele momento que ela também era vítima, à sua maneira. Vítima de ter criado um monstro, de ter falhado em ver os sinais, de ter que viver com a vergonha e a culpa de quem ele se tornou. Às vezes, nas noites quando não consigo dormir, eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse descoberto, se aquela atendente do cartório não tivesse ligado, se Paulo não tivesse encontrado as provas. Eu teria assinado aqueles documentos no jantar? Teria perdido tudo? A resposta me assusta porque eu honestamente não sei. Eu confiava tão pouco em Ricardo, mas ainda assim, sob pressão social, com todos olhando, com ele usando aquela máscara de padrasto preocupado, eu posso ter assinado. E isso me deixa com raiva de mim mesma, mesmo sabendo que no final eu venci. Tem uma cena que não consigo tirar da cabeça. Foi 2 semanas depois do jantar, quando fui buscar alguns documentos no apartamento que minha mãe ainda dividia com Ricardo. Ele já tinha sido preso, mas ela ainda não tinha se mudado. Entrei no escritório dele, aquele lugar que sempre foi proibido, sempre trancado, e encontrei um caderno. Não era um diário exatamente, mas tinha anotações. Anotações sobre mim. Helena. Herança estimada 8M+, imóveis comerciais valiosos, sem conhecimento financeiro, solitária, sem namorado, nage vulnerável. Mãe é o ponto de entrada. Ler aquilo foi como levar um soco no estômago. Ele tinha me estudado, tinha analisado minhas fraquezas, meus pontos vulneráveis, tinha transformado minha dor em estratégia. Eu era um alvo, nada mais, um trabalho. E minha mãe, Mariana, viúva recente, insegura, carente de validação masculina, controle fácil através de afeto e atenção. Queimei aquele caderno, levei para o quintal e queimei, página por página, vendo as palavras dele virarem cinzas. Minha mãe ficou me observando da janela, e quando terminei, ela desceu e ficou ao meu lado enquanto as últimas páginas se consumiam. Não falamos nada, não precisava. Dr. Henrique me disse que eu deveria escrever um livro sobre tudo isso. Helena, sua história poderia ajudar outras pessoas, poderia alertar sobre esses predadores. Eu considerei, honestamente considerei, mas no final decidi que não. Decidi que algumas histórias são melhores guardadas, processadas em privado, transformadas em lições pessoais, ao invés de entretenimento público. Essa história aqui, que estou contando agora, é a exceção. É minha forma de alertar sem expor minha mãe, sem reabrir feridas que ainda estão sarando. Minha vida agora é estranhamente normal. Acordo cedo, faço café, tomo banho, vou dar aula, corrijo provas, preparo aulas, discuto literatura com adolescentes que reclamam de ler. Almoço com minha mãe aos sábados, vamos ao cinema, fazemos coisas de mãe e filha que não fazíamos há anos. E lentamente, muito lentamente, a sombra de Ricardo vai desaparecendo. Algumas noites eu ainda acordo sobressaltada, pensando ter ouvido a voz dele.
Algumas vezes ainda verifico minha conta bancária 3 vezes ao dia, paranoica com movimentações estranhas. Trauma não desaparece da noite para o dia, mas eu estou melhor, muito melhor. Comecei a namorar alguém mês passado. Um professor de história da mesma escola, um homem gentil chamado Fernando, que não sabe nada sobre minha herança e que me trata como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo só porque amo Guimarães Rosa. Contei a história para ele na 3ª vez que saímos. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Ele segurou minha mão e disse: "Você é a mulher mais forte que eu conheço." E eu chorei, porque ninguém nunca tinha me chamado de forte antes. Sempre tinha sido a vítima, a coitada, a enteada problemática. Forte era novo. Minha terapeuta diz que o que aconteceu comigo é chamado de violência financeira, uma forma de abuso que é menos visível, mas não menos destrutiva. Diz que pessoas como Ricardo existem aos milhares, predadores que veem relacionamentos como oportunidades de negócio, que transformam amor em transação. E que eu tive sorte, muita sorte, porque muitas vítimas dele e de homens como ele nunca descobrem, nunca acordam. Perdem tudo e nem entendem como. Há 3 semanas, recebi uma mensagem no LinkedIn de uma mulher chamada Patrícia. Ela tinha lido sobre o caso nos jornais, tinha visto meu nome. "Helena, sei que você não me conhece, mas preciso falar com você. Estou passando pela mesma situação. Meu marido, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa que Ricardo fez com você. Mas não tenho prova. Não sei o que fazer." Marcamos café. Ela apareceu nervosa, olhando por cima do ombro, mãos tremendo. E eu passei 3 horas explicando tudo o que aprendi, dando os contatos de Paulo e Dr. Henrique, ensinando a documentar, a investigar discretamente, a se proteger. 2 semanas depois, ela me mandou mensagem: "Você estava certa. Encontrei os documentos. Estou iniciando o divórcio." E, de alguma forma, isso me deu mais satisfação do que ver Ricardo sendo preso. Porque percebi que minha experiência, minha dor, poderia servir para algo, poderia proteger outras pessoas. Desde então, já ajudei mais 4 mulheres, todas em situações similares, todas achando que estavam loucas, paranoicas, sendo injustas com homens que só queriam ajudar, e todas descobrindo que não estavam loucas. Estavam sendo sistematicamente roubadas. É engraçado como a vida funciona. Ricardo tentou me destruir, tentou roubar tudo que meu pai construiu e deixou para mim. E no processo, ele me fez mais forte, mais consciente, mais determinada a usar meus recursos e privilégios para fazer diferença. A Fundação Antônio Costa já ajudou 27 mulheres a sair de situações de abuso financeiro. Pagamos advogados, investigadores, psicólogos, até moradia temporária quando necessário. E cada mulher que conseguimos ajudar, cada vida que conseguimos mudar, parece uma pequena vitória sobre tudo que Ricardo representava. Minha mãe se tornou voluntária na fundação. No começo, eu não tinha certeza se seria saudável para ela, mas minha terapeuta achou que poderia ser catártico, e foi. Ver ela aconselhando outras mulheres, compartilhando sua história sem vergonha, admitindo seus erros, mas também suas forças, me enche de orgulho. Ela não é mais aquela mulher frágil e assustada que vi naquele jantar. É sobrevivente, é guerreira. Ontem encontrei uma foto antiga do meu pai. Ele estava no escritório dele, cercado de plantas e papéis, aquele sorriso gentil que eu sempre lembrava. E me peguei pensando, ele ficaria orgulhoso? Do que fiz, de como protegi a herança dele, de como usei o dinheiro que ele trabalhou tanto para acumular? Acho que sim. Meu pai sempre dizia que dinheiro é responsabilidade, não privilégio, que ter recursos significa ter a obrigação de fazer o bem. E é exatamente isso que estou tentando fazer. Ricardo sai da prisão em 2032, se cumprir a pena completa. Ele terá 63 anos, sem dinheiro, sem reputação, sem as máscaras e artifícios que usou a vida toda. Às vezes me pergunto o que acontecerá com ele depois, se tentará recomeçar, se buscará novas vítimas, se finalmente aprenderá. Mas então percebo que não me importa. Ele não ocupa mais espaço na minha cabeça, não tem mais poder sobre minhas emoções. É apenas um homem que cometeu crimes e está pagando por eles. Nada mais. O que eu aprendi com tudo isso? Que intuição existe por um motivo. Que quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Que documentar tudo, sempre, pode salvar sua vida. Que paciência não é fraqueza. Às vezes, é a arma mais poderosa que você tem. E que herança não é só dinheiro ou imóveis. É também os valores que seus pais te ensinam, a força que eles te dão, a coragem que eles cultivam em você mesmo quando não estão mais aqui. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos.
Mas o que ele me ensinou, quem ele me ensinou a ser, me salvou quando eu tinha 32. E isso, essa herança invisível de caráter e resiliência, foi o que Ricardo nunca poderia roubar. Por mais que tentasse, por mais documentos que falsificasse, por mais planos que elaborasse, algumas coisas simplesmente não têm preço, não têm procuração, não podem ser transferidas ou vendidas ou manipuladas, e no final das contas, foi exatamente isso que o destruiu. Ele passou tanto tempo tentando roubar meu dinheiro que não percebeu que eu tinha algo muito mais valioso. Tinha princípios, tinha suporte, tinha a memória de um pai que me amou o suficiente para me deixar protegida. E tinha, finalmente, uma mãe que acordou a tempo de me salvar também. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém diferente da garota de 17 anos que perdeu o pai. Vejo alguém que passou pelo fogo e não queimou. Alguém que foi subestimada, humilhada, quase destruída, mas que se levantou. E não só se levantou, prosperou. Transformou veneno em medicina, dor em propósito, trauma em triunfo. Ricardo costumava me chamar de ingrata, de mimada, de sortuda por ter nascido com dinheiro que eu não merecia. E talvez ele estivesse parcialmente certo sobre uma coisa. Eu tive sorte. Não sorte de nascer rica, mas sorte de ter um pai que me ensinou o que realmente importa. Sorte de ter instintos que me alertaram. Sorte de ter cruzado com pessoas honestas como o Dr. Henrique e Paulo que me ajudaram. Sorte de ter uma mãe que, apesar de tudo, me amou o suficiente para me avisar no momento crítico. Mas o resto? O resto não foi sorte, foi escolha, foi estratégia, foi paciência. Foi uma garota de 32 anos olhando nos olhos do monstro e decidindo que não, ela não seria mais uma vítima. Ela seria a vingadora, a sobrevivente, a vitoriosa. E sabe de uma coisa? Valeu cada segundo de planejamento. Cada noite sem dormir, cada documento revisado, cada lágrima derramada. Porque no final, eu não apenas recuperei minha herança, recuperei minha dignidade, minha mãe, minha paz. E isso, absolutamente isso, não tem preço. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Conhece alguém em situação similar? Seus comentários significam tudo para mim e podem ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.